família Ferreira, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Espero que bem, tá? Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, sobre pare de ouvir essas pessoas, tá bom? E eu vou fazer aqui uma linha cronológica de tudo que eu já ouvi na minha vida pra você, caro ouvinte, perceber que não é só com você, é com todo mundo. E que, né, enfim, eu ouvi pela minha vida toda. Então eu vou fazer aqui, né, uma linha de raciocínio aqui, pra ver se vocês conseguem me entender. Começando de quando eu morava com os meus pais, quando eu era mais nova. Quando eu era mais nova, a casa dos meus pais era sempre cheia. Sempre fazia festa, enfim, sempre cheia. E eu nunca gostei de ficar no meio de muita gente. Nunca, gente. Era de mim. Nunca gostava. Então as pessoas falavam o quê? As pessoas falavam, a Paloma é muito quieta, a Paloma é muito tímida, parece que a Paloma é adotada, parece que a Paloma não é da família, ela é muito diferente de vocês, nananana. Todo mundo falava isso. Aí meus pais começaram a ouvir as pessoas, achar que eu realmente tinha algum problema, porque eu era diferente, e começaram a me tratar como se eu tivesse algum problema, pelos que as pessoas falavam. Pra você ver como o que as pessoas falam interfere na sua vida, e muito, entendeu? Então eu era meio que tratada como especial. Aí minha mãe era super protetora, enfim, tá. Aí já começa daí. Aí quando eu comecei a namorar, eu namorei 8 anos, já tem história aqui no canal, tem uma playlist aqui falando de como foi, tá? A minha história. Isso é meu irmão falando, gritando aqui. Então já tem uma playlist aqui falando, me conhecendo melhor. Então tem história da minha vida 1, 2 e 3. Aqui eu só vou resumir mesmo. Namorei 8 anos, aí quando eu namorava 8 anos, que eu comecei a namorar com 12 anos, as pessoas da rua tudo falavam, a Paloma vai engravidar cedo. Paloma vai ser a primeira a ter filha, nananana. E não, gente, porque a gente se prevenia, enfim. E todas as mães que falavam isso, as filhas tiveram... Teve gente que teve 4 filhos. Filha dessas mulheres que falavam que eu ia ter filho, entendeu? Então todo mundo engravidou, menos eu. E na época eu nem sabia, tipo, eu me protegia mesmo, eu nem sabia que talvez eu nem pudesse ser mãe, mas a gente se prevenia. Então não foi por causa disso, e não seria também por causa disso. Mas falavam, que a Paloma vai engravidar cedo, que não sei o que não sei o que. Aí começavam a falar, né, nananã pro meu pai, pra minha mãe, que não sei o que, né? Todo mundo cuidando da minha vida, todo mundo sempre cuidou da minha vida. Mas enfim. Aí tal, a gente namorou 8 anos, eu não quis mais por vários motivos, me separei e tal. Arrumei outra pessoa. Aí isso as pessoas falam. Nossa, a Paloma troca de namorado muito rápido. Que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Aí namorei, casei, aí as pessoas falam. Nossa, a Paloma fica mais na casa do namorado, que na época eu não tinha casado, né, com o meu primeiro namorado. A Paloma fica mais na casa do fulano do que aqui. Nossa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, tipo, foi sempre, tá? E resumindo aqui, tá? As pessoas sempre vão falar, coloca isso na cabeça, sempre. Se você é casado, vai falar que você não cuida do seu marido. Não. As pessoas sempre vão falar, vou dar um exemplo meu. Quando eu não fazia faculdade, as pessoas falavam que eu não fazia faculdade. Eu terminei a escola. Aí eu não tinha feito faculdade. Aí as pessoas falavam que eu tinha que fazer faculdade. Que eu não era ninguém, e só ia ser alguém se tivesse uma faculdade. Tá. Aí tá. Fiz faculdade, aí as pessoas reclamavam porque eu tinha escolhido pedagogia. Porque pedagogia não é valorizado, tá? Não é valorizado mesmo, tá? E, cara, pra mim, eu tenho como o professor... Ele é o mais importante de todos. Todas as outras áreas já passaram pelo professor. O médico passou pelo professor, o engenheiro passou pelo professor. Todo mundo passou pelo professor. Então, eu não sei por que as pessoas desqualificam tanto o professor, tá? Sendo que é a profissão mais importante. Se você não passar por um professor na sua vida, você nunca vai ser nada. Então, é uma coisa que eu não concordo. É por isso que eu falo, mano. Tem muitas coisas que eu não concordo, que parece óbvio pra outras pessoas, mas pra mim não parece, não faz sentido. Porque, mano, todo mundo passa pelo professor e o professor é o mais discriminado. O mais discriminado. Mas, enfim, tá? Aí,
falavam pra mim, nossa, mas você faz de pedagogia? Ou se não, pergunta, que faculdade você faz? Aí você, pedagoga. Aí eu faço pedagogia. Aí as pessoas, entendi. Sabe, é sempre assim. Nunca tá bom. Aí, quando eu não fazia faculdade, que eu era casada e eu ficava em casa, as pessoas falavam, não, que casa por interesse. Porque só fica em casa, porque é dona de casa. Aí reclama porque você é dona de casa. Tá? Aí, tá. Fiz faculdade, aí reclama da faculdade que eu fazia. Que era pedagogia, enfim. Não era pra ser, tinha que ser outra. Porque tem que dar dinheiro, tem que não dar dinheiro, isso e aquilo, enfim. Beleza. Aí não concluí a faculdade. Aí falaram porque eu não concluí a faculdade, né? Porque tinha que concluir a faculdade. Aí tá. Aí, gente, vai ser sempre assim. Reclama se você não trabalha. Porque você tem que trabalhar. Você já arrumou emprego? Não, porque você tem que trabalhar. Aí as pessoas ficam incomodadas porque você não tá trabalhando. Tá? Aí arruma emprego. Aí porque você não cuida do seu marido direito. Porque você não arruma a sua casa direito. Porque você não cuida dos seus filhos direito. Sabe, assim, no meu caso não, porque eu não tenho filho, mas eu ouço isso, eu vejo minha irmã passando por isso. Porque você não cuida da sua casa, que você não cuida do seu marido, que não sei o que, porque ele trabalha fora, não sei o que. Aí se você não trabalha fora, reclama porque você não trabalha fora, depende do marido. Sabe, assim, então é umas coisas que, tipo, sei lá, é tanto que olha pra você ver como o peso do que as pessoas falam, elas não têm noção. Teve uma época que eu ficava tão incomodado com o que as pessoas falavam, porque não era, tipo, não era aquilo, sabe? Eu não conseguia entender porque eu era tão atacada assim. Aí teve um dia em específico que eu fiquei em depressão profunda mesmo, gente. Eu não conseguia levantar pra escovar o dente. De tanto que eu já tava cansada psicologicamente, sabe quando você já tá cansado, você não tem força mais pra continuar? Que nada que você faz tá bom e é sempre criticado, sempre isso, sempre aquilo. E, mano, até você começa a achar que você tem algum problema. O que você tá fazendo aqui na Terra? Qual o sentido? Se o que você faz tá errado, se ninguém aceita o jeito que você é, o jeito que você vive, enfim. Fiquei na depressão profunda mesmo, ao ponto de pegar um certo remédio que tinha um monte de comprimido e eu ia simplesmente tomar, eu ia acabar com a minha vida ali. Só que na época eu era casada, meu marido viu, tirou, enfim, conversou comigo, enfim, foi ali que eu comecei a acordar pra vida e ver que, tipo, independente do que as pessoas pensavam, era um problema delas, não era um problema meu, entendeu? Então olha pra você ver, se não fosse ele, talvez eu não estaria aqui agora fazendo esse vídeo pra contar pra vocês tudo que eu já passei, sabe assim? E é complicado. Aí tá. Aí me separei, enfim, depois que eu me separei, tudo que aconteceu, ó pra você ver, até tudo que as pessoas falam tem base, assim, na sua vida. Até esse segundo casamento que eu tive, quando a gente separou, que a gente aparentemente se separou bem, que eu tinha me separado dele, que eu não tava feliz, enfim, eu falei pra gente se separar, que... Enfim, eu não queria mais morar com ele, porque eu não tava mais feliz. Porque a gente sente, quando é pra ser e quando não é mais, eu não tava mais aguentando, eu não tava feliz ali. Então eu separei dele e fui morar sozinha, né? Fui morar sozinha assim, voltei pra casa dos meus pais, enfim. E a amante dele me ligou e contou tudo, foi assim que eu descobri que eu era traída, a gente tava 4 anos juntos, eu fui traída 3, enfim. A amante dele falou, Paloma, homem não gosta de mulher boazinha, homem gosta de mulher ruim, enfim, né? No próximo relacionamento que você tiver, não seja tão boazinha. Aí você fica, tipo, sabe? Aí você fica, tá, e qual é o certo? O que eu devo fazer? Será que realmente eu tô errada? Aí você fica assim, tipo, sem saber o que agir, o que pensar, no que acreditar. Sabe assim? Porque, mano, é complicado. Eu nunca falei da vida de ninguém. Eu nunca fui esse tipo de pessoa, nunca cuidei da vida de ninguém. Nunca quis atrapalhar a vida de ninguém. Eu só queria me encontrar. Só isso que eu queria, me encontrar. Só queria me encontrar, ser feliz e cuidar da minha própria vida. É por isso que me irritava. Tipo, tudo que as pessoas falavam. Mas hoje eu vi que foi muito bom isso ter acontecido, porque eu peguei o exemplo pra mim. De pessoas que eu não quero ser assim. Eu não falo da vida de ninguém, não me preocupo com a vida de ninguém,
Porque eu sei que, tipo, isso não vai mudar nada na minha vida, sabe assim? E, cara, eu posso acabar com a vida de alguém, sabe? Falando alguma coisa que é o que eu acho, é o que eu tenho como certo, é o que não sei o que, que não sei o que. Você não sabe a vida da pessoa, o que ela passa, o que ela sente, você não sabe. Talvez ela já tá ali no limite e um negocinho assim que você fala é ponto de... Por isso tem muita gente que tira a própria vida, gente. É uma coisa muito séria, uma coisa que devia ser abordada de várias outras formas. E se eu não tivesse assistido tanto vídeo de autoconhecimento, sabe, autocontrole, coisas sobre autoajuda mesmo, e entregado a minha vida a Deus, sabe, colocado Deus, assim, falar, Deus, tipo, eu vou continuar no caminho que eu acho que eu tenho que seguir mesmo, tá? E é isso. Tanto que eu falo pra vocês, e é verdade, o YouTube me salvou, porque quando eu não tava bem, enfim, eu tinha me separado e voltei a morar na casa dos meus pais, porque por mais que eu morasse sozinha, eu morava na casa dos meus pais ali em cima, que é o vídeo que eu mostrei, o primeiro tour da outra casa lá. Já tem vídeo aqui no canal. Cara, tipo, eu foquei no YouTube, eu não tava trabalhando, eu tinha se separado, tava, tipo, recomeçar de novo, não tinha nada, e eu falei assim, meu, vou fazer o que eu preciso fazer, o que eu acho que tem que ser feito, vou entregar minha vida a Deus e, cara, eu vou focar no YouTube. Porque sempre foi a única coisa que eu me identifiquei e que eu gostei. Então tinha dias que, tipo, mano, eu não tava mal, eu tava muito mal, eu não tava bem. E eu gravava e aquilo me salvou, entendeu? O YouTube me salvou de uma depressão profunda. Se não fosse o YouTube, eu não estaria aqui. Tanto que eu sei que é Deus que me colocou aqui. Que, tipo, falou, mano, é isso, sabe assim? É o seu momento de se encontrar. Então eu me encontrei aqui no YouTube. Por isso que o YouTube faz sentido pra mim. O YouTube pode não fazer sentido pra muitas pessoas, mas pra mim faz. E não é errado você pensar diferente, você viver, tipo, de forma diferente. Enfim, e, cara, eu não quero que você siga o que eu faço, viva o que eu vivo, sabe assim? Eu só quero que você respeite, sabe? O que falta no ser humano é a empatia, é a falta de respeito. Você pode pensar diferente e viver diferente. Isso é normal, não tem problema você discordar do que eu penso, da forma que eu vivo. O problema é você querer me obrigar a viver a sua realidade, a viver do seu jeito, a fazer coisas que você faz e que pra você é o certo. Esse é o problema, entendeu? As pessoas não admitir que você vive de uma forma diferente, que você faz coisas diferentes da realidade dela, entendeu? Esse é o problema. Então é isso. E agora, quando eu parei de ouvir essas pessoas, depois de tudo isso que eu passei, eu falei, cara, cansei. Quando eu entreguei, de fato, no começo mesmo, tem 3 anos que eu entreguei minha vida a Deus. E eu sigo, tipo, acordo e durmo em oração. Se eu tiver... se eu não saber pra onde ir, ou, enfim, acontecer alguma coisa que eu não tenho certeza, eu sempre pergunto pra Deus, Deus, é o caminho? Eu devo seguir? Eu sempre pergunto pra Deus, eu tô com a pessoa certa? Sabe assim, me mostra. A gente sente, sabe? Quando você tem um relacionamento com Deus, Ele te mostra. Então, quando eu parei, entreguei a minha vida pra Deus e parei de ouvir as pessoas. Simplesmente parei. Eu falei assim, mano, isso não tá me levando pra... Ouvir as pessoas não tá me levando pra lugar algum, tá? O que as pessoas falam tem mais a ver com elas do que comigo, com o que eu quero pra mim. Aí eu comecei a focar no que eu queria pra mim, o que me fazia bem, o que me fazia bem. Gravar vídeo me fazia bem. Trabalhar, não depender de ninguém, me fazia super bem, me faz super bem. Que nem reclamam porque acham ruim porque eu olho meus sobrinhos e eu sou babá. Cara, eu moro sozinha, sabe? Eu pago as minhas contas, eu sou dependente financeiramente, eu pago as minhas contas, tá? Tô trabalhando, eu sou babá, mas não deixa de ser o trabalho, eu tô trabalhando com o que eu ganho, dá pra me manter, tá? Tô na minha casa aqui, não tô mexendo com a vida de ninguém, falando da vida de ninguém, e isso incomoda ainda as pessoas, não é o jeito certo. Não era pra mim ser babá, não era pra, enfim, não era, nunca vai ser, nunca será, na visão das pessoas, sabe assim? Então eu falei, cansei, enfim, aí eu comecei a deixar pra lá, sabe assim, as pessoas falam, tá. As pessoas estão erradas, vou dar um exemplo pra vocês.
Um exemplo do meu pai, antes dele vir pra cá, ele e minha mãe queria muito que eu fosse morar com eles no interior de São Paulo. Lembra que eu falei pra vocês que meu sonho é morar no interior de São Paulo? O meu sonho é morar no interior de São Paulo, só que eu não quero morar com os meus pais. Eu quero ser independente financeiramente e ter a minha própria casa, e aí sim eu morar no interior de São Paulo. Ah, porque você não gosta dos seus pais? Não, eu amo os meus pais, gente. Eu dou a vida pelos meus pais. O problema não é estar perto deles, o problema é morar na casa deles, entendeu? Porque eu sei que não dá certo. Por a gente pensar de formas diferentes, eles não concordam com a forma que... Tipo, não concordavam com a forma que eu vivia, sabe? Assim, tanto que antes do meu pai vir pra cá, ele falou: Paloma, já que você, tipo, não vai casar, não vai ter filho e fica aí sozinha sem fazer nada, na visão dele, você tem que voltar pra ficar com a gente e cuidar aqui da roça, cuidar da gente, enfim. Ele tava errado? Não, gente, ele não tava errado. Na visão dele, ele não tava errado. Por quê? Porque na vida dele toda, ele sempre tava com alguém. Ele morava com a mãe dele. Quando ele saiu da casa da mãe dele, foi na época que ele já tava com a minha mãe. Que minha mãe engravidou com 15 anos. Enfim, a história deles foi muito nova, assim. Tipo, começou a vida juntos. Então, mais de 30 anos que eles estão juntos. Então, é uma visão de vida dele, da história dele. Então, ele nunca se viu com ninguém. Então, pra ele, faz sentido. Ele só é feliz com a minha mãe. Porque ele nunca viveu nada além disso, entendeu? Então, pra ele, ele já começou cedo a ter filhos. Então, pra ele, não faz sentido uma vida sem filhos, uma vida sem um casamento, sabe assim? Pra ele, a minha, tipo, morar sozinho, ser feliz sozinho, sabe? Tipo, não tá bem, porque é fora do normal dele. Então ele tá errado? Não, é a visão dele. O errado é ele querer que eu viva o que ele vive, porque pra mim vai ser o certo, sendo que pra mim não vai ser o certo. Eu não adianta, não é de mim, entendeu? Então, vocês estão conseguindo me entender? Então o problema é ele querer que eu viva a realidade dele, não ele achar. Ele achar, tá tudo bem ele achar, porque é a realidade dele, é o que ele vivia. Então é isso, tá? Conseguiram me entender? Comenta aqui se vocês estão conseguindo me entender. Tô lendo aqui pra não me perder. Então, mas se você tiver que ouvir alguém, ouça os seus pais. Muitas coisas, eu deixei de ouvir meus pais, eu segui pela minha cabeça ou pela cabeça de outras pessoas e quebrei a cara. Lembra que eu falei pra vocês? E quebrar a cara tá tudo bem, gente, sabe? E errar faz parte, você só aprende errando, tá? E muitas vezes, a maioria das vezes você vai aprender quebrando a cara mesmo. Então, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo que eu fiz, os erros, acertos, enfim, decepções, foi o que me fez se tornar quem eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje. Entendeu? Mas se você tiver que ouvir alguém, ouça os seus pais. Os seus pais, eles sempre vão querer o melhor pra vocês. Que nem o meu pai, ele tava falando isso porque pra ele foi o que deu certo pra ele, o que dá certo pra ele, o que faz ele feliz. Então, não é maldade dele, entendeu? É porque ele quer que eu seja feliz. E pra ele é feliz assim, então tá bom. Tá vendo como eu falo pra vocês que ele não tava errado? Ele não tava errado. Mas aí é que você tem que se conhecer e pedir direcionamento a Deus. É isso que eu devo fazer? Eu seria feliz se eu vivesse a mesma realidade que ele? Não. Então, por mais que ele te ame, ele queira o melhor pra você, nem sempre o que ele quer pra você de melhor vai ser o melhor pra você, entendeu? Então, tudo você tem que observar, analisar, são vários fatores que você tem que analisar. Mas, se você tiver dúvida e você quiser um conselho verdadeiro, peça pro seu pai e pra sua mãe. Eles, sim, vão saber o que é melhor pra você, tá? E é isso. Outras pessoas nunca vai querer o seu bem. Às vezes você acha que outras pessoas querem seu bem e não quer. Quer desgraçar com a sua vida, digamos assim, tá bom? Então, e é engraçado porque a gente ouve tantas pessoas que é de fora e não ouve seus próprios pais que conhecem você, colocou você no mundo, entendeu? E quer o melhor pra você. Nenhum pai quer que o filho seja infeliz. Nenhum pai quer. Por mais que eles vivam de forma diferente, falem, enfim, você discorde, que nem eu falo que eu não me dava bem com eles, mas não interessa, gente. Independente, você pode ter raiva dos seus pais, você pode ser brigado com seus pais, você pode isso, você pode aquilo. Independente, ouça o que eles falam, porque eles têm razão, eles sempre vão ter razão.
sabe assim? Mas é igual o que eu falei. Eles têm razão na realidade deles, na história deles, o que eles viveram, entendeu? Se você quer viver da mesma forma, então faça exatamente daquela forma. Agora, se você quer viver de uma forma diferente, ou o que te faz bem é algo diferente, aí você segue seu coração, enfim, Deus, pede direcionamento a Deus, que Ele te ensina. Que nem uma inscrita maravilhosa aqui, ela falou, né? Que quer viver coisas diferentes, os pais dela não querem que ela saia do interior, porque eles têm casa lá, tem lavoura, tem tudo, e eles já têm trabalho lá. E que se ela sair de lá, ela vai sofrer. E ela vai sofrer. Eu vou te dizer, você vai sofrer se você sair. Porque nada é fácil. Toda escolha tem o seu lado ruim e o seu lado bom. O lado bom vai ser que você vai aprender, sabe? O que é bom e o que não é. Você vai ter certeza daquilo. E o lado ruim é que você vai sofrer. Quando eu me separei, eu não tinha pra onde ir, então eu tinha que voltar pra casa de quem? Dos meus pais. Ou seja, meu primeiro casamento, eu saí de casa, eu casei, meu primeiro casamento, eu casei pra sair de casa, porque eu não me dava bem com os meus pais. Enfim, depois morei um tempo sozinha e me casei de novo. E depois que eu me casei de novo e me separei, eu voltei pra casa dos meus pais. Entendeu? Então, por isso que eu falo, ouça os seus pais. Porque, mano, se der errado na sua vida, pra onde você vai voltar? Quem você vai pedir ajuda, né? Pros seus pais? Entendeu? Então é feio. Pra mim foi muito feio ter que voltar pra casa dos meus pais não concordando com eles, de princípio, entendeu? Então, não brigue com seus pais, tá? Me entenda que ele quer sempre o melhor pra você e peça direcionamento a Deus. Se você tiver que sair da onde você tá, você vai sair. Não precisa você fazer nada. Você, sabe, faz o que você tá fazendo, pede muita direção a Deus. E se você tiver que sair daí, se for o seu propósito sair daí, vai acontecer alguma coisa que vai te tirar daí, sem você precisar fazer esforços, ficar brigada com ninguém, enfim. Tudo vai acontecer, entendeu? Tudo que é pra ser seu, vai ser seu de alguma forma, entendeu? Então, não se preocupa com isso, só vive. Se você tiver que sair daí, você vai sair daí sem precisar de nenhum esforço. Algo vai acontecer pra te tirar daí, entendeu? Então, esse é um conselho. E eu percebi também com a espiritualidade que toda a sensação que você tem ruim, e peso, e isso e aquilo, é a sua intuição e o espírito falando pra você que você tá no caminho errado. Então, todo sentimento ruim que você tiver é porque você tá no caminho errado, tá? Agora, quando você seguir um caminho e você sentir paz, independente se você tá na merda, digamos assim, você vai sentir paz. Porque você tá no caminho certo, ou você tá próximo do caminho certo, entendeu? Então, se o nosso corpo e a nossa alma direcionam a gente que não dá ouvido. Todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem intuição, é que a gente não observa, mas a gente tem. E a gente é direcionado todos os dias a fazer o certo. A gente que escolhe seguir o errado, tá? Então é isso. Então ouça os seus pais. E o que não te falam sobre a faculdade? Gente, faculdade, ela não forma você como ser humano, ela forma você como profissional. Então tem muitas pessoas que têm uma visão de faculdade distorcida. Que nem eu falo pra vocês, faça faculdade se fazer sentido pra você. Se não fazer, não faz. Não faz. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma tia que ela fazia RH. Ela começou a trabalhar numa empresa e estava trabalhando no RH. Então, para ela ganhar mais, ela tinha que ter, né, a faculdade. Então, ela começou a fazer a faculdade e terminou a faculdade. Por quê? Porque ela terminando ia abrir portas para ela naquilo que ela já estava. Ela já estava trabalhando, enfim. Aquilo só complementou. Ou seja, aquilo fez ela se profissionalizar. Então, o que faria ela desistir? Nada, gente. Sabe? Uma coisa complementava a outra. Então, ok. Sabe? Assim, ok. Outro exemplo também. Eu tenho uma tia também que ela é professora. Aí ela era professora. Tive que parar aqui por causa dos meus vizinhos. Aí voltando aqui, minha tia, ela era professora. Ela morava na Bahia, era professora, trabalhava lá.
E lá, eles não cobram a faculdade, não cobrava na época, há muitos anos atrás. Quando ela veio pra São Paulo, que ela casou com meu tio, e ela começou a trabalhar numa escolinha, tá? Uma escolinha aqui, e começaram a cobrar a faculdade pra ela. Aí ela foi lá, fez a faculdade, porque ela já trabalhava na área, ela já se identificava na área, ela já estava há anos na área. Então ela fez, se profissionalizou, enfim, o que faria ela terminar? Ela não concluía a faculdade. Nada, gente! É certo que ia dar certo, entendeu? Porque ela já tava no caminho, ela já sabia o que ela queria, ela já tava trabalhando ali, entendeu? A própria escola tava incentivando ela a ficar, ajudando ela, entendeu? Então, enfim, é igual o meu ex-marido. Ele fez 2 faculdades, uma ele concluiu, a outra não. Ele fez uma, e por que ele tava fazendo? Porque que ele queria prestar um concurso e nesse, para prestar um concurso, você precisa ter o superior, entendeu? Você precisa fazer faculdade. Então ele fez uma só porque tava aquilo no objetivo dele. Então aquilo fez ele ter forças para terminar a faculdade. Ele terminou. E na segunda faculdade que ele fez, ele não terminou. Por quê? Porque para ele não fazia sentido. Entendeu? Não fazia sentido. Ele queria, enfim, mas sabe, ele não conseguia estudar, ele não conseguia se focar, porque não fazia sentido, não tinha algo maior que mantesse ele ali. Então ele pegou e trancou a faculdade. Depois ele tentou de novo voltar, enfim, e trancou, não concluiu. Por quê? Porque não fazia sentido. Então faça a faculdade se for vontade sua e se fizer sentido. Porque se não fizer, se você fizer por fazer, ou enfim, a chance de você terminar é pequena. Entendeu? Tem várias pessoas que eu sigo que começou a fazer e desistiu. É igual eu sigo uma youtuber, a Yasmin Scorse. Ela queria fazer faculdade de moda, enfim, porque ela se identificava na moda, enfim, mas ela desistiu. Porque na teoria era muito. Fazia sentido pra ela, mas na prática não fez. Tanto que ela largou a faculdade e isso não deixou ela sem nada, tipo, ela largou a faculdade, abriu uma loja online de roupa, hoje ela tem uma loja física e a loja online, e cara, ela tá ganhando seus milhões, tipo, ganhando muito bem, mais de 30 mil por mês com a loja dela, enfim, a faculdade fez a diferença na vida dela? Não fez e não ia fazer, sabe assim? Então, não é que eu queira que vocês não façam faculdade, não é, sabe assim? Mas vocês conseguirem entender, é porque só faça se fazer sentido, gente. Então parem de ouvir o que as pessoas falam, o que você... Às vezes a gente se sabota. Que nem eu falei, que eu saí da faculdade porque eu não me identifiquei, não fazia sentido, entendeu? Aprendi muita coisa, mas não terminei porque não fazia sentido pra mim, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. E é isso, gente. E tudo muda. Tudo começou a mudar quando eu comecei a observar, sabe? O porquê que as pessoas falavam as coisas, quem eu devia ouvir, quem eu não devia ouvir, o que eu devia filtrar, o que eu não deveria filtrar, sabe? Por que a pessoa tava falando. Enfim, quando eu parei de, tipo, falem se quiser, enfim, sabe? Eu mudei. Quando você muda, tudo muda. Quando eu parei de me importar, as pessoas pararam de falar. Hoje em dia é muito raro alguém falar alguma coisa da minha vida. E se fala, eu já me posiciono, sabe assim? Não, tipo, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo aquilo que faz sentido pra mim, entendeu? Então se posicione, se conheça, tá? Pare de ouvir as pessoas, o que as pessoas falam ou deixam de falar não vai fazer diferença na sua vida, tá? Se precisar de algum conselho, peça pros seus pais ou pra Deus. São as únicas pessoas, ou seu pai, sua mãe, ou Deus, tá? E se você quiser se dar bem em alguma coisa, peça conselhos para aquelas pessoas que se deram bem em alguma coisa, tá bom? Naquilo que você quer. Exemplo, você quer se dar bem no casamento? Peça conselho para aquelas pessoas que estão mais de 30 anos juntos. Aquelas pessoas vão te dar bons conselhos. Agora, se você pedir um conselho, um casamento que dê certo a uma pessoa que nunca deu certo no casamento, não ter dado certo é por, né, alguma coisa. A pessoa, né, não se especializou nisso. Entendeu? Então é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aqui os meus trajes e como eu estou hoje. Hoje é domingo, é minha folga. Eu não queria deixar vocês sem vídeo. E eu achei muito importante fazer esse vídeo, tá bom? Então um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.